Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 61 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje serão as ideias relacionadas, associadas ao conceito de ângulos e também a definição matemática. Vem comigo! Nas aulas anteriores, demos início aos conceitos primitivos ponto, reta e plano, que dão origem a todo o conceito de geometria. Falamos sobre semirretas, segmentos de reta, falamos a respeito de segmentos consecutivos, segmentos de retas que são colineares, congruentes, enfim, Nós estamos aí construindo todo o conteúdo, todo o conceito de geometria, partindo do princípio de ponto, reta e plano. E hoje vamos falar a respeito de ângulos, tá? A princípio, vamos entender algumas ideias que estão associadas a ângulos. No nosso dia a dia, a gente tem um monte aí de situações que a gente se depara com ângulos e talvez nem perceba. Vou colocar na sua tela aí uma imagem, Aliás, uma imagem que tem 3 imagens que vão falar sobre essas ideias, esses conceitos de ângulos que a gente tem no dia a dia. Presta bastante atenção aí. Bom, como vocês puderam ver aí, na imagem, uma das ideias associadas a ângulos é a ideia de abertura, como a gente vê aqui, com essa tesoura que eu tenho em mãos, tá? Então, olha só, quando eu faço esse movimento com a tesoura de abrir e fechar, esse movimento aqui de abertura dá a ideia de ângulo. Aqui entre essas duas partes aqui da tesoura, a gente tem um ângulo sendo formado, tá? Bom, uma abertura, como a gente vê aqui na imagem, nada mais é, gente, que um encontro, ou melhor dizendo, que duas semirretas partindo da mesma origem. Se eu tenho aqui, duas semirretas, lembra da aula passada, semirretas. Duas semirretas partindo aqui do ponto O, tá? Então, essas duas semirretas de mesma origem, elas estão determinando uma abertura aqui, Existe uma abertura entre uma semirreta e outra. E essa abertura que existe aqui entre uma semirreta e outra, eu posso estar representando essa abertura através de uma pintura, Tá pintando aqui essa abertura, certo? E mostrando que essa abertura que eu pintei de verde é o que a gente vai chamar de ângulo, tá bom? Então, aqui a gente tem a ideia de ângulo na abertura entre duas semirretas de mesma origem, ok? Ou, se a gente preferir, na abertura dos meus dedos, na abertura da tesoura, beleza? Agora, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente não precisa estar pintando essa abertura. É comum nos livros, nas apostilas aí, essa região está sendo pintada, para dar um destaque forte aí para você, para você perceber. Mas a gente pode estar utilizando apenas um arco assim, fazendo essa indicação. Olha só, aqui a gente tem uma abertura entre uma semirreta e outra e a gente vai indicar essa abertura através desse arquinho que eu desenhei em verde, tá bom? Então aqui a gente tem uma das ideias de ângulo, que é a ideia de abertura. A outra ideia de ângulo que você viu aí é a ideia de giro. Olha só, vou pegar meu relógio, tá? Então, aqui a gente tem um relógio de ponteiros. Vamos focar aqui só no ponteiro dos minutos, que é esse que está se movimentando com uma velocidade maior, Então, ele está aqui no 12, certo? Conforme eu começo a girar esse ponteiro, tá? Esse ponteiro, ele também faz, ele dá a ideia de ângulo, porque uma das ideias de ângulo é a ideia de giro, ok? Bom, vamos lá. Então, o ponteiro está aqui no 12, Se ele girar até o 6, ele fez um giro de metade da volta do relógio. É o que a gente vai chamar de giro de meia volta. A gente vai ter uma aula depois só para falar sobre os tipos de ângulo, as medidas, as classificações, tá bom? Então, esse giro aqui do ponteiro dos minutos, que saiu do 12 e foi em direção ao 6, ele é um giro de meia volta. Se ele voltar lá no 12, vai ser um giro de uma volta inteira. Então, se eu tenho aqui, o ponteiro saindo do 12, percorrendo todo o trajeto do relógio, chegando no 12 de novo, ele fez o giro de uma volta inteira. Não sei se quem anda de skate aí, No skate tem várias manobras que estão associadas aí com giros. E esses giros,
às vezes o nome da manobra até é relacionada com ângulo, tá? Um flip de 180 graus, alguma coisa assim, não sei muito bem não, tá? Bom, então a gente tem essa ideia de giro. Vamos colocar aqui no nosso desenho essa ideia de giro também, beleza? Então eu tenho aqui uma semi-reta partindo do ponto O, passando pelo ponto A, semi-reta OA, tá? Imagina que essa semi-reta seja a minha caneta aqui, olha. E aí eu vou girar ela, né? Então eu estou girando a minha semi-reta, ela está fazendo uma trajetória aqui, ó, está sendo girada, certo? Então esse giro, se eu parar o meu giro aqui, eu vou ter a ideia de que essa semi-reta se movimentou daqui para cá, né? Só para indicação eu vou chamar de OB agora, não mais de OA, tá? E aí a gente percebe que nesse giro a gente tem a formação de um ângulo, essa mesma região aqui, né? Então existe uma região aqui que ficou delimitada, né, pela semi-reta que estava nessa posição, ela girou e veio para cá, e essa região nós chamamos de ângulo. E se esse giro fosse um pouco maior, se ao invés de parar aqui, ó, eu tivesse continuado a girar, tivesse continuado girando, tá? Se eu tivesse girando, tá bom? Aí eu parasse aqui, sem problemas, eu ia ter um giro maior que o anterior, tá? Mas continua determinando um ângulo aqui, vamos chamar aqui de semi-reta OB. Essa região aqui, ela continua ainda sendo um ângulo, tá bom? Ela é um ângulo que tem uma abertura maior, que tem uma medida maior, tá bom? Assuntos que a gente vai ver ainda. E por fim, né, vocês viram aí na imagem um cruzamento entre duas ruas, né? Ou um cruzamento entre duas retas. Aqui também a gente tem a ideia de ângulo. Além da ideia de cruzamento, poderia ter a ideia aqui de inclinação, que são ideias parecidas, né? Ou mudança de direção, tá? É uma outra ideia que a gente tem. Ideias que são parecidas, né? Todas são nomes diferentes, mas que representam a mesma coisa. Olha só, uma ideia de mudança de direção. Imagina que aqui são duas ruas que se cruzam, né? Tem um cruzamento aqui de ruas, tá? Um cruzamento de ruas, tá bom? Podia ser uma mudança de direção. Imagina que a gente está percorrendo essa rua, aí a gente vira para cá, né? A gente não vai continuar na rua reta, a gente vai virar, vai mudar de direção. Podia ser uma inclinação, uma rua bem plana, né? E depois a gente tem uma rampa aqui, né? Então a gente está tendo uma inclinação, tá bom? São ideias parecidas aí que a gente pode usar, são diferentes nomes para usar na mesma ideia, beleza? Bom, quando a gente tem esse cruzamento aqui entre retas ou entre ruas, 4 ângulos acabam sendo determinados. A gente tem 4 regiões. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu usar cores. Olha só, aqui, ó, a gente tem um ângulo, certo? Aqui a gente tem um ângulo, beleza? Aqui a gente tem um outro ângulo. Olha só, aqui a gente tem mais um ângulo. E aqui a gente tem mais um ângulo. Então a gente tem aqui, ó, 4 ângulos sendo determinados por esse cruzamento de duas retas. E mais para frente aí a gente vai estar estudando, né, como determinar a medida desses ângulos, ok? Então essas são as ideias iniciais, tá? Ideias associadas a ângulos: abertura, giro, cruzamento, inclinação ou mudança de direção. Agora a gente vai falar a respeito da definição matemática. E matematicamente, como é que a gente define um ângulo? Vamos lá. Matematicamente falando, definimos o ângulo da seguinte maneira. Ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões formadas por elas. O que é isso, professor? Eu não entendi. Então vamos lá, mais uma vez. Ângulo é uma união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões formadas por ela. Vamos lá, vamos desenhar para a gente ver. Aqui a gente tem o plano da lousa, certo? Então, no plano da lousa, eu vou pegar duas semi-retas de mesma origem. Então, eu vou colocar aqui um ponto O para ser a origem, tá, dessas semi-retas. Aí, a partir desse ponto O, eu vou desenhar duas semi-retas. Vamos lá. Para qualquer direção, tá? Para qualquer lado, em qualquer sentido. Então, eu vou desenhar uma para cá
Colocar uma setinha aqui para indicar que ela continua, né, infinitamente percorrendo aqui o plano, tá? E uma outra para cá. Colocar uma setinha para indicar que ela continua, né, infinitamente. Bom, se são semirretas, a gente precisa colocar, então, pontos por onde elas passam. Então, vamos chamar aqui, eu vou chamar aqui de ponto a semirreta que vai de O para A. Então, a semirreta OA. E tem aqui a semirreta OB, tá certo? Então, essas são as duas semirretas de mesma origem que estão no plano da lousa, certo? Repare que essas duas semirretas, elas dividiram o plano da lousa em duas regiões. Veja só, a gente tem essa região que ficou dentro, né, interno às semirretas, que eu estou pintando de verde. Então, aqui a gente tem uma região, ok? E se eu pegar a parte de fora, eu vou ter uma outra região. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar toda essa parte aqui de fora, ó, eu tenho uma outra região. Vou pintar aqui meu ponto O, depois eu escrevo de novo, tá bom? Então, essas duas semirretas que têm origem no ponto O, elas dividiram o meu plano, o plano da lousa, em duas regiões. Essas regiões são os ângulos. Essas regiões unidas, né? As duas semirretas vão formar um ângulo, tá bom? Então, eu tenho o ângulo formado pela semirreta OA, semirreta OB, e essa região verde que eu pintei. Então, a união dessas duas semirretas com essa região verde vão determinar um ângulo, tá ok? E a união dessas duas semirretas, OA e OB, com essa região que eu pintei de vermelho, vão formar um outro ângulo, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, que duas semirretas de mesma origem em um mesmo plano vão dividir esse plano em duas regiões. Aqui ficou internamente as semirretas e aqui ficou externa as semirretas. Essas regiões, juntamente com as semirretas, formam o que nós chamamos de ângulo, tá certo? Bom, é mais comum a gente representar o ângulo usando um arco, tá? Então, ao invés de pintar a região, a gente costuma usar um arco para indicar. Então, eu poderia estar usando aqui um arco para indicar essa região que ficou externa às semirretas e um arco para indicar essa região que está interna às semirretas, ok? Bom, acho que entendido isso, né? A gente vai agora focar em apenas um. Quando a gente quiser falar de uma determinada região, né, para especificar qual das duas regiões a gente está querendo dizer, né, a gente está querendo representar aí, a gente costuma indicar com um arco, né, com esse arco aí. Então, deixa eu apagar aqui e vamos fazer a indicação usando um arco. Então, eu vou falar dessa região que ficou aqui, ó, internamente às duas semirretas OA e OB, tá? Então, eu estou falando dessa região. Lembrando que são sempre duas regiões, eu vou falar dessa, tá bom? Bom, então aqui a gente tem um ângulo, tá? Matematicamente, um ângulo está definido como sendo a união de duas semirretas de mesma origem em um plano, né, com essa região formada que ficou entre as duas semirretas. Esse ângulo ele tem que ter um nome, tá? A gente dá um nome para ele. E aí o nome do ângulo, ele vai ser formado pelos pontos que a gente tem ali. Então aqui a gente tem o ângulo AOB, tá bom? AOB. Ou ainda, posso inverter a ordem das letras, BOA. Tá ok? BOA. Então esses são os nomes aí que eu posso dar para o meu ângulo. Independente da ordem das letras, AOB, OB, OA, eu estou falando do mesmo ângulo, que é esse aqui, ok? Posso ainda dar nome usando somente a letrinha que ficou no meio, tá? A origem das duas semirretas é chamada de vértice. Deixa eu já colocar aqui, vértice. Então, o que é o vértice de um ângulo? É a origem das duas semirretas. Nesse caso, o ponto O. O ponto O é o vértice do nosso ângulo. E reparem só que quando a gente coloca o nome do ângulo, a gente coloca sempre o vértice no meio das outras duas retas, dos outros dois pontos. Tá ok? Deu para perceber aqui, ó. Eu tinha o ponto A, tinha o ponto O, tinha o ponto B. Qual letra que ficou no meio na hora que a gente escreveu o nome do ângulo?
ficou no meio o ponto O, que é justamente o vértice, que é a origem das duas semirretas, tá? Então, sempre a origem das duas semirretas vai ser o vértice do nosso ângulo e vai ficar no meio das outras duas letras quando a gente for dar nome para o ângulo. E mais um detalhe, tem um chapeuzinho aqui, né? Tem um acento circunflexo, que é o símbolo de ângulo aqui para identificar o ângulo. Tudo bem? Deu para entender, hein? Bom, além do nome do vértice, todo ângulo vai ter sempre dois lados, que são as duas semirretas de mesma origem. Aqui a gente tem a semirreta OA, tá? Então eu vou indicar aqui um dos lados sendo a semirreta OA. Dessa é a representação de semirreta, estão lembrados, né, da aula anterior. E temos também a semirreta OB, tá? Então aqui a gente tem o ângulo com dois lados, que são as duas semirretas de mesma origem. Beleza? Então todo ângulo tem nome, tem vértice e tem lados. Ó. Os lados são as duas semirretas, o vértice é a origem dessas duas semirretas e o nome do ângulo é dado usando os 3 pontos que a gente tem aqui indicado. Bom, existe ainda uma outra forma da gente dar nome para o ângulo, que é usando apenas o vértice, tá? E aí a gente põe o chapeuzinho aqui, ó. Vou colocar aqui ainda. Põe um chapeuzinho aí na letra O. Então aqui a gente está falando do ângulo O, tá? Também, às vezes, é utilizada essa notação. Bom, vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Bom, eu coloquei aqui na lousa 3 ângulos, tá? E a gente vai fazer uma atividade, um exercício, certo? Então aqui a gente tem 3 ângulos representados na lousa. Todos eles têm nome, têm lados e têm vértice. Então eu gostaria que você pausasse o vídeo e que colocasse aí no seu caderno ou numa folha, onde você, ou até mesmo mentalmente, né? Mas falasse ou colocasse, escrevesse aí qual é o nome desse ângulo, quais são os lados, qual é o vértice, tá? A mesma coisa com esse e com esse, tá? Então pause o vídeo nesse momento, tente fazer essa atividade e aí a gente vai corrigir, já vamos terminar a nossa aula por aqui. E aí, conseguiu? Bom, antes da gente fazer a correção, gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. E não deixe também de dar o seu joinha, fazer um comentário legal ali embaixo. Vamos lá, gente. Então, qual é o nome desse ângulo que está aqui? Bom, o nome ele é sempre formado pelas 3 letras que a gente tem ali indicadas, né? Pelos 3 pontos. Pela origem da semirreta, que vai ficar no meio do nome, e as outras 2 letrinhas que estão aqui, certo? Então, o nome desse ângulo aqui é ângulo PQR, tá bom? Então, P, Q e R. Repare que a letrinha do meio, né, a origem das 2 semirretas, tem que ficar obrigatoriamente no meio, tá? Quando a gente for escrever o nome. E, além do mais, ela tem que ficar aqui com o acento circunflexo, que é o símbolo de ângulo, tá? Pode ser PQR, eu posso inverter, pode ser RQP, tá? Desde que a letra Q fique no centro do nome, tá bom? Então tem essas 2 formas de chamar o ângulo. A gente tem aqui como vértice é o ponto Q, é a origem das 2 semirretas, né, o ponto Q. E os lados desse ângulo são as 2 semirretas. A gente tem a semirreta QP, é um dos lados, e a outra semirreta, que é a semirreta QR, sendo o segundo lado do nosso ângulo, tá bom? Então é isso que o professor estava pedindo para você colocar o nome, os lados e o vértice de cada um dos ângulos. Vamos lá, um pouquinho mais rápido agora, tá? Então aqui a gente tem o ângulo, o nome desse ângulo vai ser DEF ou FED, tá? Então tem aqui o ângulo DEF ou FED, tá? A letra E, que é a origem das 2 semirretas, obrigatoriamente fica no meio das outras 2 com o acento circunflexo, com o chapeuzinho. A gente tem aqui o vértice, é o ponto E é a origem das semirretas, então vai ser o vértice do nosso ângulo. E a gente tem os lados aqui, a semirreta ED e a semirreta EF. E por fim, o nosso ângulo aqui, ó, é o ângulo Lua, né? Aqui a gente tem o ângulo LUA, Lua, ou AUL, tá? Bom, de qualquer forma, a letra U obrigatoriamente fica no centro das outras 2, fica no meio, né, com o acento circunflexo. Aqui a gente tem o ponto U como sendo a origem das 2 semirretas
Então, vai ser o vértice do ângulo. O vértice do ângulo é o ponto U. E a gente tem aí os lados sendo as semirretas. O L é uma das semirretas, um dos lados. E a outra semirreta, o A, é o segundo lado do nosso ângulo. Tá bom? Então, essa aula, sim, foi mais para a gente conhecer a respeito dos ângulos, saber que eles estão presentes, que estão aí no nosso dia a dia, que a gente tem contato com eles. Vimos algumas ideias, né, associadas a ângulos, ideia de abertura, ideia de giro, a ideia de cruzamento, ok? E a definição matemática. Agora, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre medida de ângulo, sobre o uso do transferidor, a classificação deles. Então, não percam as próximas aulas. Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.